Olá pessoal, estamos de volta, não é? Para mais um vídeo, para mais uma postagem e queremos agradecer aí aqueles que estão se inscrevendo e compartilhando, não é? As nossas reflexões. E hoje estamos de volta para mais um tema, para que nós sejamos edificados, não é? Naquilo que estamos realizando e possamos edificar outras vidas. Não se esqueça de deixar o seu like, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ajude o nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Muito bem, hoje nós queremos falar sobre a lei da semeadura, que é um princípio divino imutável. Princípios divinos, uma vez nós conhecendo-os, fica fácil de entendermos tudo o que está dentro da Escritura Sagrada. Você não precisa diretamente falando de uma revelação, tá? Mirabolante para você descobrir. Você conhecendo os princípios que o próprio Deus estabelece nas Escrituras e que revelam o seu modo de agir, porque é isso que ele revela na Escritura, então fica mais simples de você entender o que virá pela frente. Tá? Então é como conhecer, claro que estamos falando da divindade, são coisas que ele revela, tá? Ninguém pode, vamos dizer assim, esgotar o conhecimento a respeito da pessoa de Deus, porque estamos falando de um ser infinito. Mas ele deixou princípios pelos quais você pode conhecer a sua forma de agir. Por exemplo, a lei das prioridades. Mateus 6,33 diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E aí você vai encontrar isso depois também em toda a Escritura. Mas vou citar mais um texto do Salmo 37, versículo 4, que diz: agrada-te também do Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Portanto, tudo começa primeiro nele. Então, nunca no homem, sempre a prioridade é dele. Primeiro Deus, depois o homem. Um outro princípio que é o princípio da divindade, é o princípio do equilíbrio. Deus ele não é de mais e nem de menos, ele é um ser equilibrado. E tudo aquilo que é feito em Deus é feito no equilíbrio. Então todas as vezes que alguém é fatalista ou extremista naquilo que faz, com certeza a sabedoria é humana ou diabólica, ela não tem a ver com a sabedoria de Deus, pois Deus é equilibrado na sua forma de agir. Daí isso é um princípio divino pelo qual você sabe se alguma coisa que está sendo falado, ensinado, pregado é de Deus ou não. Por aí você descobre, tá? Em terceiro lugar, para onde a Escritura aponta? São vários princípios, mas Deus, em toda a Escritura, nunca aponta para o homem. Ele sempre aponta para ele. Ele nunca dá glória para si, para o homem. Ele dá glória para si, a honra e a glória para ele. Certo? Então você nunca vai encontrar na Escritura Deus glorificando um homem. Ele coloca a sua glória sobre o homem e para que o homem o exalte, ou seja, o resplendor dele está sobre o homem, mas não é do homem. Então isso é para a glória do seu nome, nunca para colocar um homem numa postura de Deus. Isso é contrário às Escrituras. Sempre quando alguém contar uma revelação, como há poucos dias eu ouvi, uma pessoa entregou uma revelação e no final ela disse: eu te escolhi porque você é guerreira, porque você é isso, você é aquilo outro. E aí a gente sabe que não é de Deus essa revelação. Havia outros motivos, mas esse aí é a assinatura humana. Não, Deus, e aí nós vamos para um outro princípio divino que é o da soberania. Deus não escolhe ninguém porque alguém é. Deus não escolhe alguém porque alguém tem. Deus escolhe porque ele é soberano. Antes de tudo, se alguém tem foi porque ele deu. Deus não vai escolher alguém que tem uma coisa que Deus não tinha. Deus olhou e disse: eu não tinha percebido que o fulano de tal ele é muito habilidoso. Eu não tinha percebido que o fulano de tal ele é muito santo. Nunca você vai encontrar isso. Deus não escolhe alguém porque é perfeito. Deus não escolhe alguém porque essa pessoa tem alguma coisa. Deus escolhe porque ele é soberano. Você pode observar que Deus fez milagres com uma vara seca, para revelar que o poder é dele, certo? O segredo não estava na vara lá que Moisés fazia sinais, o segredo está nele. E Jacó, por exemplo, não havia motivos para Deus escolher Jacó, mas isso é graça. Deus não escolhe o homem porque ele é perfeito ou porque ele tem. Então, quando você vê alguém
querendo se exaltar, dizendo que Deus viu nele alguma coisa, até citando errado alguns textos, como por exemplo, Deus achou graça em Noé. Mas por que Deus achou graça em Noé? Porque era Deus que estava atuando na vida de Noé. Então isso é graça dele, certo? Noé achou graça? Mas por que Noé buscava Deus? Porque Deus se revelou para Noé. Ou será que alguém pode encontrar Deus às suas próprias custas? Se você consegue buscá-lo, é por causa ele se revelou para você. Se você tem capacidade de orar muito, foi porque ele te deu capacidade para orar muito. E aqueles que oram um pouco? Porque ele diz o quê? Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Mas você só se chega a ele porque ele te dá graça. E porque ele quer se revelar. E se ele não quiser, não adianta você orar, buscar, pedir, porque não vai acontecer nada. Então isso é um princípio divino. O negócio está na soberania de Deus. E aí, chegamos então ao que nós queremos abordar aqui, falamos isso apenas como uma introdução, que o princípio da semeadura é um princípio que deve ser observado, então, ou chamado também por muitos de lei da semeadura, você encontra em toda a Bíblia, e você vai encontrar também Paulo dizendo que aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, ele ceifará. E não há como você escapar da lei da semeadura. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ser muito espiritual, entre aspas, né? Você pode fazer o que você quiser. Mas uma vez semeando, não tem como você não colher. Agora preste atenção, você pode escolher o que planta, mas você não pode escolher o que vai colher. Algum tempo atrás eu escutei de um camarada, de um líder, né, um pastor, e ele tinha o hábito, de forma arrogante, sabe, de falar da filha dos outros. Ele tinha um casal de filhos que caminhavam com ele para a igreja, e ele tinha o hábito de falar de forma arrogante, porque os filhos dele eram fiéis, o casal era fiel. E ele tinha o hábito de falar, então, repito, das filhas dos outros, do tipo de roupa que estava usando, e que diz que se acontecesse de um dia o filho dele cometer um erro, que ele expulsaria de casa, se a filha engravidasse, que ele não ia criar neto apanhado na rua, coisas dessa natureza, falando com arrogância. Bom, ele plantou isso, né? Ele julgou a filha dos outros, falou mal dos outros sem nenhum temor. O resultado foi que os dois filhos se afastaram do evangelho. A menina se envolveu com alguém que estava envolvido no tráfico. O filho engravidou uma menina lá. E o resultado disso foi ele criar os netos. E a menina, a filha dele, abandonou o evangelho e andava quase nua dentro de casa. Tudo que ele falava da filha dos outros aconteceu dentro da casa dele. Isso porque ele semeou isso e colheu isso. Tá? Então aquilo que a pessoa fala, tem alguém que tem o hábito doentio de dizer, eu falei da boca para fora. A gente sabe que isso é mentira, sabe que isso é antibíblico e sabe que ninguém fala da boca para fora. A Bíblia é muito clara nisso. A boca fala porque o coração está cheio. Então, e outra coisa, toda palavra, a Bíblia diz, que escapar da boca do homem, ele vai dar conta dela. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque somos senhores das palavras que nós guardamos, que nós não falamos, mas somos escravos daquelas que nos escaparam. Então, tudo aquilo que nós falarmos na hora da raiva, eu falei que eu estava com raiva, tá, mas você falou. É melhor você dar um jeito de consertar, se der para consertar o que você andou falando. Porque eu estava zangado, porque fulano me provocou. Nada justifica a sua atitude de rebeldia, nada justifica a nossa conduta, né, de afrontarmos até o próprio Deus, nossa murmuração, nossa revolta. Nós plantamos e não tem como não colher, porque é uma lei. Tá? Se o marido, se um homem casado tem filhos, né, e ele não respeita a filha dos outros, se o camarada casado andou por aí e não respeitou a filha dos outros, seja ela de menor, seja o que for, ele tem que lembrar que o telhado dele é de vidro. E infelizmente esse mal poderá acontecer dentro da casa dele, ou com netas, ou netos, ou filhos. Então deve-se tomar o cuidado de entender que tudo que o homem semear, ele vai colher. Aquilo que ele falar, voltará para ele. Tá? É por isso que a Bíblia diz que com a medida com que nós medimos, nós seremos medidos e ainda acrescentarão. E o bem que você quer que os outros façam, faça você para os outros.
É por isso que, vez por outra, nós despertamos as pessoas para não ficarem vomitando. Vá ser tratado, porque quem vomita está doente. Se você vê pessoa dando coice nas redes sociais, se você vê a pessoa vomitando, porque vômito é uma coisa intragável, né? Você não vai aproveitar vômito. Então, às vezes joga-se coisa e quem não sabe até compartilha, até comenta, mas aquela pessoa está jogando farpas ou ela está vomitando. Só vomita quem está doente. E a pessoa fala isso em nome do Senhor ainda, dizendo que é Deus que está no negócio. Então, deve-se tomar muito cuidado com essas baboseiras, porque não tem como não colher. Mais tarde, nós vamos ver essas pessoas chorando, essas pessoas pedindo misericórdia e Deus vai agir como juiz. Por isso, preste atenção no que você fala. Eu me lembro da Escritura Sagrada falando a respeito de Miriam. Miriam era a filha mais velha de Joquebede e Anrão. Portanto, ela nasceu primeiro, em seguida veio Arão e em terceiro Moisés. Moisés se torna líder de Israel, como a gente conhece. E mais tarde, a Miriam, levando a coisa para o lado pessoal, começou a falar de Moisés. Porque Deus falava a Moisés, falava ela também, porque se Moisés era profeta, ela era profetisa, e acabou que ela exagerou em dizer, assim como Deus fala com Moisés, fala comigo. E o Senhor ouviu isso e chamou-a para uma conversa juntamente com Arão, e ela ficou leprosa, porque Deus ouviu a sua murmuração e ouviu a palavra que ela havia falado. Então, preste bem atenção, tá? No que você fala. Portanto, até no Apocalipse, abrir-se-ão 13 livros. E um dos livros que vai se abrir será o livro das palavras. Palavras frívolas, palavras impensadas, palavras que você falou numa hora de raiva, palavras que você falou, elas já saíram. E elas vão para o livro de Deus e você vai ser julgado por essas palavras. Eu fico às vezes espantado com pessoas que dizem que têm o Espírito de Deus, dizem que são cristãs, que são há anos no Evangelho, que foi criado no Evangelho, e quando abre a boca, até pouco tempo falávamos em outro vídeo sobre a questão do veneno na língua, como o veneno de cobra, né? E eu fico perguntando às vezes, meu Deus, como pode de uma fonte correr duas águas, não é? Porque Tiago diz que não correm duas águas de uma mesma fonte. E nós até falamos disso. Como que uma pessoa consegue expressar bênção para um e maldição para outro? Como pode isso ser? É óbvio que uma pessoa está liberando maldição, porque o que há no coração, o que há naquele ser é maldição. Está semeando maldição. Então, o que essa pessoa vai colher? Maldição. Se essa maldição vem de forma social ou não, porque às vezes a pessoa pensa que não vem, porque leva-se um certo tempo para acontecer. Existem, por exemplo, coisas que você planta que nascem com algumas semanas. Tem outras que você planta, nascem com meses. E há outras que levam anos, né, para tomar forma. E aí que está. Você critica, você murmura, você blasfema, você ofende, você fala mal e esquece. Passa-se 1 ano, 2 anos, você até prospera na sua vida. Na sua velhice, você começa a colher tanta coisa ruim que você não sabe por que está colhendo. Você tem que lembrar que você plantou isso lá um dia e você vai colher. Por isso, tome cuidado, tomemos cuidado com aquilo que nós semeamos. Uma outra coisa é que se você semeia na carne, seja fornicação, seja adultério, seja rebelião, tudo que você semeia na carne, você vai colher. Se você semeia na alma, ou seja, sentimentos de ódio, de repulsa a alguém, de inimizade, colherá também na sua alma. Se você planta no espírito, ou seja, alguma aversão às coisas espirituais, rejeição, incredulidade, então você também vai colher isso. É a natureza da colheita. Por isso, tome o cuidado antes de semear. Pense 10 vezes também antes de abrir a sua boca. Pense 1 milhão de vezes antes de você fazer qualquer coisa. E quando você fizer, faça isso segundo as Escrituras. A gente conhece pessoas que
ostentam tanta espiritualidade, mas quando abrem a boca sai duas coisas. Uma hora a pessoa está dizendo, oh meu amado, meu querido, logo em seguida a pessoa está vomitando tanta coisa estragada, e aí a gente sabe que aquela pessoa não vive com Deus, mas ostenta que vive com Deus. E é essa a questão, até porque Jesus disse que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, que nós nos enchamos da semente de Deus, que é a sua palavra. E quando nós aparecermos nas redes sociais, quando nós aparecermos na mídia de um modo geral, quando nós estivermos no nosso trabalho ou no meio dos nossos familiares, semeemos a palavra do Senhor. Se você semear orgulho, arrogância, além de você ficar vazio, você vai colher os frutos disso, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. E humilde não é aquele que diz que é humilde. Humilde é aquele que não se reconhece maior que ninguém. Até porque a Bíblia diz que nós consideremos os outros superiores a nós mesmos. Então que nós reconheçamos que todas as pessoas à nossa volta têm lá o seu valor, têm a sua grandeza, aquilo que Deus deu, e que reconheça que se nós temos alguma coisa, recebemos dele. Se nós somos, é por causa dele. Se nós podemos, é por causa dele, amados. Por que algumas pessoas não conseguem entender isso? Já que o contrário disso não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho reconhece que Deus é a fonte. E nós só somos, tá, vamos dizer assim, o recipiente que ele coloca aquilo que ele deseja colocar. Até porque Paulo também escreveu dizendo que nós temos esse tesouro dado por Deus em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, reconheçamos isso e tomemos o cuidado na nossa semeadura. O que é que nós estamos plantando? Se nós plantamos que dentro da nossa casa, que dentro da igreja, nós somos o alvo, nós somos os deuses da igreja, e que se não for eles, se não for a nossa intercessão, se não for o nosso jejum, se não for a nossa oração, nada acontece, na empresa ela só cresce por causa de mim. Se você pensa assim, lembre-se que isso começou no coração de Lúcifer, certo? Começou isso no coração de Lúcifer. O segredo não está em nós, o segredo está nele. Por isso eu não me canso de repetir, a gente não se cansa de repetir o que está escrito, tá? Em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Onde você consegue, onde eu consigo glória para mim. Até porque Deus não tolera ladrões de glória. Ele não vê outro Deus além dele. Tudo é dele. A igreja é próspera não é por minha causa. O evangelho é próspero não é por minha causa. Ele já estava aí quando eu nasci. As pessoas vivem não é por minha causa. As pessoas estão de pé porque existe um Deus que cuida de cada um de nós, e não nós. Que nós entendamos que o segredo não está em nós. Nossa família, por mais que sejamos intercessores, a nossa família depende de Deus, seja essa cristã ou não, ela depende de Deus. Você não pode acompanhar todos os seus parentes para o trabalho, para onde quer que seja. Quem faz isso é Deus, tá bom? Entendamos isso e cresceremos e seremos abençoados, e a vida de Deus em nós será abundante, tá bom? Shalom, e que Deus te abençoe.